A controvérsia, de fato, aqui se cinge a perquirir-se a Ailton Aparecido da Silva, que foi eleito para o cargo de prefeito do município de Guatapará, em São Paulo, nas eleições de 2024, se incide na hipótese de inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, uma vez que, como já foi inclusive dito da tribuna, o segundo mandato consecutivo de seu pai, Juraci Costa Silva, que se encerraria no final do ano eleitoral pretérito, foi interrompido em decorrência do seu falecimento menos de 6 meses antes do pleito. Eu inicio aqui relembrando, considerando também ser importante, relembrar a consulta eleitoral, da qual foi relator o ministro Fux, em que este tribunal entendeu que haveria de se considerar conjuntamente, para fins de compreensão dessa inelegibilidade, tanto o parágrafo 5º como o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, e ali este tribunal assentou as seguintes afirmativas. Afastar a inelegibilidade do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau de presidente da República, governador de Estado, território, Distrito Federal e de prefeito para o mesmo cargo, quando o titular for reelegível. Portanto, afastando-se a inelegibilidade quando o próprio titular for reelegível. Segundo ponto que ficou ali assente nesta consulta eleitoral. Se estende para o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau dos ocupantes dos cargos ora ventilados, a vedação do exercício de terceiro mandato consecutivo nos mesmos cargos dos titulares. Como consequência da reinterpretação do parágrafo 7º do artigo 14 que estamos a debater, este tribunal, sim, é verdade, atualizou o seu entendimento e a súmula 6, que passou a ter o seguinte teor: são inelegíveis para o cargo de chefe do executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Assentando essas premissas, entendo que não se aplica nessa espécie o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no referido recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Zavascki, no qual se excepcionou, como eu já disse, a súmula 18, a súmula vinculante 18, segundo a qual a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, nos casos em que a ruptura matrimonial decorre não de ato de vontade, mas de morte no curso do mandato de cônjuge anteriormente eleito. E aqui rememoro este precedente da relatoria do ministro Teori Zavascki, não todos os elementos ali constantes, mas pelo menos 3 elementos que me parecem importantes. Primeiro, que ficou ali assente neste precedente já invocado, tanto aqui da tribuna como também, em especial, do acórdão recorrido. Primeiro ponto, o falecimento ocorreu mais de 1 ano antes do pleito, dentro, portanto, do prazo para desincompatibilização do ex-prefeito, isso constando expressamente desse precedente que estou aqui a ler de maneira transcrita. Segundo ponto, se tratava de cônjuge superstite, portanto, não é do parentesco relacionado aqui ao cônjuge. E, por fim, embora o acórdão trate de outros elementos, menciono só mais este, o cônjuge superstite concorreu contra o grupo político do ex-marido, no caso, o então vice-prefeito que havia assumido a chefia do executivo local. Então, nesse precedente, o falecimento do chefe do executivo no curso do primeiro mandato, durante o prazo de desincompatibilização, isto é, mais de 1 ano antes da data marcada para o pleito, afastou as peculiaridades que estão contidas no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Há casos, sim, semelhantes, decididos por esse tribunal, inclusive inúmeros deles já trazidos aqui da tribuna, semelhantes ao decidido pelo Supremo e dos quais não estou discordando, nos quais, portanto, este tribunal não fez incidir sobre os casos, os candidatos, a inelegibilidade. Menciono aqui, por exemplo, o caso do município de Manhuaçu, em Minas, a inelegibilidade por parentesco, uma vez que a dissolução do seu vínculo conjugal
estabeleceu esse tribunal, com o mandatário do Executivo Municipal, deu-se em virtude do falecimento deste no curso do segundo mandato, cerca de mais de 1 ano e meio antes do pleito eleitoral de 2016. Fato este que evidencia o rompimento do continuismo do grupo familiar no poder. Fecho aspas. Isso para, caso de relatoria do ministro Luiz Fux, isso aqui para reforçar a questão que mais adiante eu vou mencionar do lapso temporal. Ainda num outro caso que trago no meu voto da relatoria do ministro Sérgio Banhos, julgamento em 2022, no qual o TSE estendeu aos parentes do artigo 14, parágrafo 7º, a orientação exarada neste recurso extraordinário da relatoria do ministro Eudes Zavascki, no qual houve ruptura do vínculo familiar em razão da morte do pai do candidato no primeiro semestre do mandato para o qual foi eleito, isto é, aproximadamente 3 anos e meio antes do pleito seguinte. Ainda no caso da relatoria do ministro André Mendonça, julgamento de 2024, caso no qual o genitor do candidato faleceu mais de 2 anos antes do fim do período para o qual for eleito e das eleições de 2024, não se vislumbrando, naquele caso, a perpetuação do mesmo grupo familiar no poder. Como se observa, assim como ocorre no caso do precedente da Paraíba, julgado no Supremo Tribunal Federal, em todos estes outros julgados ocorridos aqui neste tribunal, além de outras peculiaridades que a gente poderia mencionar aqui, como a questão do vínculo conjugal, o lapso temporal, isso me parece ser crucial para esta decisão, o lapso temporal entre o falecimento do ex-prefeito e as eleições seguintes foi sim determinante para afastar a inelegibilidade. Diante desse cenário, entendo que o recorrido incidiu aqui na hipótese de inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º, uma vez que seu genitor exerceu a função de prefeito do município de Guatapará por quase todo o mandato para o qual foi reeleito, vindo a falecer quando ainda estava na titularidade do cargo e poucos meses antes da data marcada para o pleito, ou seja, 4 meses antes das eleições, de modo que a necessária ruptura do continuismo do grupo familiar no poder e a presunção que nós estabelecemos de inutilização do aparato público em prol do parente de candidato não ocorreram, o que compromete, portanto, no meu entendimento, a legitimidade do processo eleitoral. E, neste mesmo sentido, por fim, cito um precedente deste tribunal, que me parece muito mais próximo do caso que estamos ora a julgar, que foi da relatoria do ministro Salomão, e no qual, cito entre aspas aqui, os seguintes trechos, muito rapidamente. Inaplicabilidade, neste caso, da relatoria do ministro Salomão, inaplicabilidade, disse este tribunal, inaplicabilidade da conclusão firmada naquele precedente do ministro Eudes Zavascki, em que se excepcionou a súmula 18. Naquele caso, 4 aspectos permitiram afastar o enunciado, disse esse tribunal. Primeiro, o falecimento ocorreu mais de 1 ano antes. E segundo, eu vou ficar só nesses 2, o cônjuge supérstite concorreu contra o grupo político do ex-marido. E continua a decisão. Nenhuma dessas circunstâncias faz-se presente na hipótese. Além de o companheiro ter falecido já dentro do prazo de 6 meses para a eleição, o liame de natureza familiar remanesceu. Esse foi o entendimento desse tribunal, né, a ponto de considerar que o liame permanecia na medida em que, na urna eletrônica, a candidata aparecia como Rita de Dr. Celso. Esse caso da relatoria do ministro Salomão. Descabe, assim, afastar a perpetuação política de grupos familiares, a utilização de máquina administrativa em benefício de parentes, premissas essas assentadas no recurso extraordinário da Paraíba. O companheiro, disse este tribunal, o companheiro exerceu o mandato de prefeito por quase todo o período, quando veio a falecer, e, em paralelo, a recorrida, que assumiu a titularidade do Executivo por ser presidente da Câmara, lançou sua candidatura ao cargo de vice-prefeito nas eleições de 2020, as quais ocorreram logo após o óbito. No caso presente, rememoro ainda que, se não tivesse falecido, o pai do candidato também não poderia concorrer às eleições seguintes ante a inadmissibilidade no 3º mandato. Ademais, quanto a um outro aspecto invocado,
a fundamentação que ora apresento em nada ofende a regra da anualidade eleitoral, como defende-se como defendeu o recorrido. Aqui nós estamos trabalhando com uma norma há muito prevista no texto constitucional e, no meu entendimento, não excepcionada pelo STF para as circunstâncias deste caso, circunstâncias que considerei serem as relevantes para a eventual adoção do precedente, que me parece que são as circunstâncias que precisam estar presentes para que possamos invocar o precedente da relatoria do ministro Teori Zavascki. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, eu estou dando provimento aos recursos especiais do Ministério Público Eleitoral e da coligação Juntos por uma Guatapará Melhor, Ouvir para Governar, para indeferir o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva ao cargo de prefeito do município de Guatapará nas eleições de 2024, pela incidência da hipótese de inelegibilidade reflexa descrita no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, e assim determinar a realização de novas eleições nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. É assim que voto, senhor presidente. Observando que esse parágrafo 7º sempre existiu na primitiva redação da Constituição, quando ainda não havia possibilidade de reeleição alguma. E quando foi inserido o parágrafo 5º, falou apenas permitiu uma reeleição, deixando bem claro que não poderia haver um terceiro período, sem se referir a parentes. Mas a jurisprudência do TSE desde sempre compreendeu que também não poderia um parente próximo ficar no terceiro mandato sob pena de perpetuação do grupo familiar. Por outro lado, se aplicássemos totalmente o parágrafo 5º aos parentes, eles, se assumissem um dia que fosse, eles não poderiam se candidatar na terceira vez. E isso não é o que está expresso na Constituição, por isso há precedentes desse tribunal que fizeram uma distinção no caso de parentes cujo parente, titular do cargo, faleceu há 1 ano e meio, há 2 anos, há 3 anos, porque não tinha sentido, porque nesses casos não havia perpetuação do vínculo familiar, porque ele já fora rompido há bastante tempo. Então, não fazia sentido aplicar o parágrafo 5º e nem seria possível aplicar o parágrafo 7º, porque não era o exercício do cargo pelo parente nos últimos 6 meses. E, portanto, permitiu em caso de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nesse caso o cargo foi exercido pelo parente até a sua morte, que se deu cerca de 4 meses antes da eleição, ou seja, incide totalmente na literalidade, a meu ver, da vedação do parágrafo 7º, porque o cargo foi exercido pelo pai, no caso, por 2 meses, dentro desse período vedado de 6 meses. E por fim, o voto do saudoso ministro Teori Zavascki, embora a jurisprudência desse tribunal entenda que se aplica também a casos de filhos, de descendentes, quando se discutiu a causa, tinha-se em mira dissolução de vínculo conjugal, o que é possível que houvesse até fraude de dissolução, mas naquele caso era morte, e, portanto, não há fraude em morte. E, além disso, como assentado naquele caso, o período era bem maior e havia uma rixa de grupos políticos, coisa que não se configura nesse caso. Rigorosamente falando, a morte não acaba com vínculo de parentesco de descendência. Só em relação aos colaterais é que a morte acaba o vínculo. Então, fica uma analogia difícil de fazer com a morte, no caso de parente descendente, e, sobretudo, a meu ver, contraria a literalidade do parágrafo 7º permitir
que haja um terceiro mandato daquele grupo familiar em que houve o exercício do cargo por 2 meses antes do falecimento, 2 meses ainda dentro desse período de 6 meses. Portanto, acompanho o voto do eminente relator. E proclamo que o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais eleitorais do Ministério Público e da Coligação para indeferir o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva ao cargo de prefeito do município de Guatapará, São Paulo, nas eleições de 2024, determinando a realização de novas eleições, nos termos do voto do relator.